Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu gosto de dizer, este encontro de pesquisa está sendo gravado, acontece às tardes, mas eu não sei a hora que você vai ver ou rever, né, nosso vídeo. Boa tarde, Abner. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Hoje é o nosso dia do segundo encontro do grupo de pesquisa Linguagem, Educação e Filosofia do Direito. Neste grupo de pesquisa, especificamente no semestre 2021.2, nós estamos abordando a pesquisa-ação em educação e direito, ou seja, os diálogos que o grupo de pesquisa está trazendo vai focar a educação e direito. Portanto, a partir do que você aprender neste foco, você vai levar para a sua área, que pode ser filosofia, pode ser linguística, pode ser até áreas bem distantes. Você pode ser da área de geografia, de matemática, química, física, não importa. Por que isso? Porque o minicurso, boa tarde, Alice. O minicurso, ele é um minicurso de pesquisa-ação. A partir do que o grupo pesquisa, você aprende a pesquisar e aí você foca na sua área. Vocês sabem que nós temos uma tarefa para que você faça valer a sua presença nesse minicurso de 10 encontros, né, que começou a semana passada e vai até, só conferindo a data, 24 de novembro, mas eu vou conferir aqui a data. Bem, você tem uma tarefa, né, algo que você precisa retribuir. Nós entregamos um conteúdo e você precisa retribuir com algo. E o que é este algo que você precisa fazer? É um resumo. E esse resumo, gente, ele é um dos mais básicos e simples, que é o resumo do artigo científico. Então, diante da nossa proposta, só fazendo aí, recapitulando, né, usando um nome bem antigo, recapitulando, é antigo, viu? Mas foi o que veio, então é o que temos para hoje. Nós vamos ter 10 encontros, esse é o segundo, então só mais 8 daqui para frente. Desses 10 encontros, você vai precisar estar presente em 75% deles, então não tem problema se você faltar um ou dois encontros, tá? Tem até 2,5, até 3, vamos tolerar aí, né? O mais interessante é você acompanhar as discussões, você pode ver as aulas que ficarão gravadas, e a lista de presença, ela só é passada a título de certificado durante o evento. Por quê, Elcia? Porque é um controle feito pelo UNIP, tá certo? Ele não é um controle feito por nós. Isso significa dizer que eles fazem o cronômetro mesmo no tempo que houve a aula, tá? Então, além dessa presença, nós vamos ter um resumo para desenvolver, o mais simples possível, e não se preocupem, todas as aulas eu vou falar sobre isso, e haverá aula específica para você ver como faz um resumo. E aí você vai entregar, tá? Essa, vamos dizer assim, tarefa. Essa tarefa. Muito bem. Eu vou agora espelhar aqui o nosso cronograma, né? Dizer para vocês o seguinte, tá, gente? Que hoje nós tínhamos preparado uma aula com a nossa coordenadora Maria Eduarda. Contudo, aconteceram alguns imprevistos, na vida de todo mundo acontece, e ela estava prevendo uma mudança para um outro momento, mas a mudança teve que ser antecipada. E em estando de mudança, até a internet dela, ela ficou sem. Mas aí vocês não se preocupem. Vocês estão me vendo? Vocês conseguem me ver? Sim, professora. Tá bom. Obrigada. Ótimo, Cássia, Jainali, Alicia, Naju, muito obrigada. Eusimar. Bem, aqui está o nosso cronograma, tá certo?
Vejam, concentrem-se no cronograma. Eu acabei de desligar minha câmera um pouquinho, para a gente se concentrar no cronograma. Aqui, com o objetivo de propiciar a você estudos teóricos metodológicos, né, em linguagem, educação e filosofia, tá? O GPLEF, ele quer desenvolver, juntamente com você, uma pesquisa científica séria, tá? Então, para ser uma pesquisa científica séria, nós precisamos aplicar a teoria em atividades práticas, por isso que a gente pede o resumo. E ofertamos esse minicurso, que este semestre é o minicurso Pesquisação em Educação e Direito. A cada semestre nós vamos mudando os minicursos. Então, se você quiser fazer minicurso todo semestre conosco, fique sabendo que a cada semestre é um minicurso novo. O primeiro, gente, foi metodologia. O segundo foi além da metodologia, foi o estudo. E o terceiro está sendo metodologia, teoria, estudo, prática, e focado em educação e direito, com ampliação de conteúdo. Bem, nós temos um público-alvo de 30 pessoas. Dos inscritos, gente, deu mais de 30 pessoas. Mas, na realidade, só está vindo 20, 20 e poucos. Então, se vocês conhecem alguém que se inscreveu e ainda não está vindo, convida, traz para a gente conseguir bater essa meta. Agradeço muito aí o seu empenho. Então, fizemos o primeiro encontro, conversamos, né, sobre tudo que tinha para ser feito, distribuímos as tarefas e começamos o minicurso com o professor Abner. Ele falou de história da educação e das ideias pedagógicas, e agora nós não vamos ficar com a Maria Eduarda. Veja que eu vou transferi-la aqui de maneira bem transparente, juntamente com vocês, tá? A Maria Eduarda, ela vai ficar em outro momento. Eu vou procurar aqui qual é. Cadê a Etienne? Aqui, vai ficar com a Etienne, as duas vão dividir o horário. E aqui, esse aqui é o número do texto, certo, gente? É o texto número 2. E aqui a gente vai ter como responsável a outra coordenadora, que é Cássia Rayana, do Nascimento, e eu, né? Cássia, dita, por favor, o título que você me mandou hoje, que está aqui no WhatsApp, mas eu estou sem... Quero que você me diga aí. Noções iniciais de artigo científico. Isso. Então, hoje é metodologia, tá? Isso. Bem, eu quero, antes da Cássia entrar, eu quero que vocês me digam se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem, né? Vamos dizer assim, contribuir de alguma forma. Vamos lá. A palavra está facultada. Perfeito. Então, vamos caminhando, porque o nosso tempo é... Obrigada, Alice. O nosso tempo é exíguo, né? Bem, os ajustes que eu estou fazendo no cronograma, eu vou socializando no grupo do GPLEF. Se tem alguém que não está no grupo do WhatsApp do GPLEF, por favor, manda dizer aqui para a gente, né, assim, providenciar sua entrada, tá? Não esqueçam que eu esqueça de mandar o link de assinatura de hoje, tá, gente? Que é mandado um pouco mais para o final. Professora, envia o link aqui, ó, no chat, que a Adriel disse que não está no grupo. Tá bom, tá bom.
Então, vamos lá. Agora, falando em conteúdos, saindo da parte burocrática para a melhor parte, que é a de estudar, a de conteúdos, eu quero apresentar para vocês uma pessoa que vai fazer uma palestra sobre noções iniciais de artigo científico, que se chama Cássia Rayana do Nascimento. Ela é uma jovem pesquisadora, mulher, negra, bela, que tem contribuído com a ciência do Brasil. Ela estuda direito, mas é apaixonada pela filosofia do direito, pela questão da literatura do direito e já tem artigos publicados. Então, com vocês, Cássia está com a palavra. Gratidão por estar aqui comigo, Cássia. É muito bom compartilhar com você nesse momento, viu? E é tudo recíproco, professora. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Depois dessa apresentação, você imagina o que falar. Abrindo aqui para vocês conhecerem a cara de quem acabou de passar uma vergonha terrível, gritando. Mas eu quero desejar boas-vindas a todos vocês. Eu não pude estar nos primeiros encontros por conta de choque de horários com o estágio, mas eu sou Cássia, sou coordenadora junto com o Eduardo da tutoria, que é o pessoal que fica acompanhando vocês na questão de escrita, de dúvidas, de artigo científico e tudo mais. Então, eu deixo aqui, me deixo à disposição para ajudar no que vocês precisarem e ao que tiver ao meu alcance. Deixo também as boas-vindas. O grupo vai acolher vocês, garanto, como me acolheu, e vai crescer com vocês, vai fazer vocês crescerem, certo? Então, passando hoje, né? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as noções iniciais do artigo científico. É uma questão bem metodológica, mas eu vou trazer, além da teoria no slide, eu vou trazer também um modelozinho, que é o modelo que a gente usa no UNIP. Para quem é do UNIP já pode até ir se preparando para escrever em cima desse artigo, em cima dessa base, que é o modelo que a gente utiliza no UNIP para fazer o TCC, certo? Então, eu vou passar a primeira teoria e depois a gente vai para a prática para ver mais ou menos como é estruturado os elementos, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês, só que eu vou desligar minha câmera, pessoal, por conta da instabilidade da internet, certo? Mas aí eu vou compartilhar aqui o slide para a gente... Vocês me confirmam se conseguem ver, por favor, agora no áudio, porque eu vou passar para a tela do artigo, tá bom? Se alguém puder me ajudar. Sim, estou vendo. Também. Só que eu estava vendo agora o slide, mas agora eu estou vendo você, Cássia. Pronto, apareceu? Apareceu, agora sim. Vamos lá. Deixa eu ver se abre. Abriu, né? Então, pessoal, como eu disse, hoje a gente vai estudar... Pronto, perfeito. Obrigada, professora. A gente vai estudar hoje um pouquinho as noções iniciais de artigo científico, certo? Cássia, Oi, professora. depois você vai compartilhar esses slides para a turma lá no grupo? Compartilho sim, eu compartilho com vocês. E deixar seus contatos, tá? Para poder a galera interagir com você, tá bom? Pronto, certo. Então, pessoal, como a professora disse, o foco da gente aqui no projeto é a iniciação científica, né? É incentivar vocês a escreverem e a publicarem no meio científico e acadêmico, enfim. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a iniciação científica. Então, como tem aqui, a iniciação científica, ela consiste no estudo aprofundado de um tema escolhido pelo aluno em qualquer área do conhecimento. Aqui, acho que vocês já perceberam que a gente tem uma interdisciplinariedade grande, na verdade. A gente tem alunos de educação, tem alunos da área do direito, tem alunos de filosofia, de sociologia, enfim, N áreas. Então, aqui, a gente, por conta dessa interdisciplinariedade, a gente acaba trabalhando com bastante áreas de conhecimento. Então, a iniciação científica, ela vai ser um aprofundamento dentro de um tema que geralmente é escolhido pelo aluno por conta de uma afinidade que essa pessoa tem com o tema. Na maioria das vezes é por afinidade e às vezes também é por curiosidade que a gente acaba escolhendo um tema e começa a pesquisar e se aprofundar nele. Então, esse é o primeiro passo da iniciação científica. É a escolha de um tema, é a curiosidade sobre um tema e a pesquisa que a gente começa a desenvolver acerca daquele tema.
Mas qual é o objetivo de se iniciar uma escrita acadêmica, uma iniciação científica, né? O objetivo é incentivar o interesse desses alunos das várias áreas do conhecimento, tanto da graduação eu coloquei aqui, mas também da pós, enfim, incentivar o interesse desses alunos em técnicas e métodos científicos, porque a gente pode, sim, escolher um tema, pesquisar sobre ele e escrever de uma forma que não é científica, uma forma normal, assim, corriqueira. Mas na iniciação científica, para que a gente escreva um texto científico, um texto que tenha qualidade de ser base para outros artigos, a gente precisa escrever dentro de técnicas e métodos científicos específicos para a construção daquele conteúdo. Um conteúdo com qualidade, né, na verdade. Então, qual é a atividade desenvolvida na iniciação científica? É a atividade da pesquisa, seja básica, seja aplicada. Então, um sinônimo que a gente pode até utilizar de iniciação científica é a pesquisa, porque iniciação científica é a pesquisa, é o aprofundamento no tema, um aprofundamento no assunto, que a gente começa a pesquisar e descobrir aquilo. Dúvidas? Eu acho que não. Vamos lá. Não, tudo ok, pode continuar. Certo, obrigada. Então, vamos lá. Por que a gente escrever? Por que a gente escrever principalmente um artigo, um texto científico? Primeiro, o que é, né? Então, segundo a ABNT, o artigo científico é uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, escrever um artigo não é só escrever o artigo, escrever aquele texto, porque ele vai trazer tantos benefícios para a gente quanto para as pessoas que futuramente vão pesquisar naquela área que a gente está escrevendo. Então, aproveitando que eu falei dos benefícios, um deles é a democratização do conhecimento. Por quê? Porque muita gente não tem acesso, eu, por exemplo, me coloco também na posição de ter acesso a livros que a gente quer sobre um tema e que acaba sendo caríssimo, R$100, 120, R$200. Então, escrever artigos científicos ajuda a democratizar o conhecimento, porque uma pessoa, por exemplo, escreve sobre aquele livro que a gente está querendo saber e coloca no e-book na internet. E a gente tem acesso a esse e-book. Então, a gente vai ter acesso a um pouco do que quer tratar aquele livro que a gente está tentando também ter acesso, né? Ou um outro dos benefícios também é o Up no Currículo, que dá escrever e publicar artigos científicos e materiais científicos. Por exemplo, recentemente eu estava olhando o edital da Procuradoria e um dos diferenciais é ter formação, vamos dizer, de mestrado. E para a gente ingressar no mestrado, a gente precisa ter um currículo bom cientificamente falando. E um currículo bom é sinônimo de publicações. Então, escrever e publicar artigos científicos também é bom para essa questão do currículo. Não é bom, é ótimo para essa questão do currículo, na verdade é essencial. E outro aspecto que eu destaquei aqui como benefício é o crédito pela pesquisa. O que é esse crédito pela pesquisa? Por exemplo, eu escrevi um artigo agora sobre direitos humanos. Daqui a 3 anos, uma pessoa pode usar o meu artigo que eu publiquei no e-book, pode usar o artigo que eu publiquei como base para o artigo dele. Então, eu vou estar sendo citado como referência em outro artigo. Eu vou ter crédito pela minha pesquisa. Entende? Você vai ser reconhecido pelo aquilo que você escreveu também. Bom, agora a gente vai passar a parte mais prática. Tá tudo ok ou ficou alguma dúvida? Eu acho que não ficou dúvidas, né? Então vamos já para a parte mais prática. Pronto, obrigada, viu, novamente. Vamos já para a parte mais prática. Pessoal, eu acredito que eu não estou indo rápido, né? Se eu tiver, vocês me avisam também, tá bom? Então, eu separei aqui os primeiros passos em 8 passos para a gente começar a escrever um artigo. Quais são eles? Delimitar o tema, ainda que de modo abrangente. Na verdade, no primeiro momento, a delimitação é abrangente, o tema do seu artigo científico. Como é que a gente escolhe isso? Por exemplo, eu gosto bastante de pesquisar nas linhas de direito constitucional, direitos humanos, direitos fundamentais. Então, eu escolho a área de direitos humanos na questão no que toca pessoas com deficiência. Pronto, eu delimitei meu tema, ainda que de modo abrangente, porque ele vai se delimitando melhor,
vai ficando mais conciso quando eu vou pesquisando e quando eu vou vendo o ponto que realmente eu vou tratar daquele artigo. Ponto 2. Pesquise o mercado para o tema que você selecionou. O que é esse mercado? Eu acho que você já, com certeza, quem pesquisa já ouviu falar dos sites que são os sites seguros para se achar artigo científico, né? Para se achar base para se escrever outros textos. Então, vamos supor o Cielo. Cielo, não sei como se fala, acredito que é assim. Vamos supor o Cielo. Eu vou pesquisar sobre direitos humanos com relação a pessoas com deficiências. Então, eu vou jogar esse tema lá no Cielo e vou ver a minha base de artigo científico que eu tenho para pesquisar e para estudar sobre aquele tema. Será que é um mercado não, será que é um tema que eu vou conseguir ter boas bases, que eu vou conseguir ter bastante material para me basear, para pesquisar e para estudar? Então, isso é o mercado do artigo científico, é o mercado do tema do artigo. Ponto 3. A delimitação da pergunta-problema. Essa pergunta-problema é o que norteia a gente na pesquisa. Porque até para eu chegar no tema, eu acredito às vezes que a pergunta-problema ela vem antes da delimitação do tema. Porque a pergunta-problema, em palavras bem simples, assim, trocando em miúdos, é uma curiosidade que surge. Aí dessa curiosidade a gente pensa, eu vou pesquisar sobre esse tema. Então, muitas vezes eu digo, não sei nem se a professora, por favor, me corrija se eu estiver errada, às vezes eu acredito que a pergunta-problema, ela vem antes da delimitação do tema. Porque é ela que dá o passo inicial, assim, um pontapé para a gente escolher o tema e para a gente começar a pesquisar dentro daquele tema. Ponto 4. Delimitar a hipótese. O que é essa hipótese? A hipótese são respostas prévias que a gente coloca que pode ser que no final da pesquisa a gente tenha esse resultado. Pronto, um sinônimo para hipótese são os resultados esperados, certo? Então, a gente delimita as hipóteses, que são os resultados que possivelmente a gente vai conseguir eles no final da pesquisa. O ponto 5, delimitar o tipo de pesquisa. Essa questão é bastante metodológica, porque é sobre aquilo, pesquisa bibliográfica, aplicada, pesquisado em livros, e essa questão toda de metodologia. Qual tipo de metodologia que eu vou utilizar para construir minha pesquisa? O tipo de pesquisa é a base do seu artigo científico, porque é sobre ele que você vai se basear para pesquisar e para escrever o tema, para escrever o seu texto, na verdade. Então, ponto 6 aqui. Criar um título criativo. Coloca aqui que ele é de caráter provisório, porque é de caráter provisório. A gente coloca um título no começo, por a gente está começando a pesquisar, mas lá no final do artigo, provavelmente a gente muda, porque é quando a gente começa a funilar mais o tema e a gente começa a ver que ele é mais específico. Então, aquele título que a gente colocou no começo já não serve mais para o final. Precisa ser mais específico. Então, por isso que ele tem esse caráter provisório, porque a gente coloca de início, porque a gente ainda não pesquisou o suficiente para transformar ele no definitivo, e lá no final a gente adapta ele, acaba adaptando ele, na verdade, ao corpo do texto, ao que foi tratado dentro do texto. O ponto 7. Conheça o local em que pretende publicar. Isso aqui não é sobre o local físico, é sobre o local, por exemplo, análise, onde você quer publicar. Análise de congresso é um e-book, é um livro físico. E esse congresso, ele vai tratar sobre o quê? Se eu quero escrever sobre direitos humanos de pessoas com deficiência, eu preciso procurar um congresso que vai abordar esse tema. Não posso procurar um congresso sobre direito tributário se eu quero falar sobre um tema totalmente diferente. Então, eu preciso conhecer o local onde eu vou publicar para adaptar o meu tema, para adaptar o meu texto, para saber o formato do artigo que ele quer, a estrutura de texto que ele quer, e para saber outras especificidades que a gente precisa se adaptar para conseguir obter êxito quando a gente submeter o artigo, o texto, o resumo expandido, seja lá o que for. 8º e último ponto. Cuidar da estrutura do artigo. Ele tem ligação com esse ponto, certo? Porque eu acabei de falar que a gente precisa conhecer o local onde vai publicar para se adaptar à estrutura, para se adaptar o texto, à estrutura que eles pedem. Então, a estrutura do artigo é uma questão bastante estética. É aquela questão dos parágrafos terem seis linhas, de ficar bonito, né? Quando a gente vê, bater o olho naquele material, a gente vê esse material bonito, organizado, né? Arrumadinho. Então, esse ponto é bastante estético, o ponto 8, certo? Passando desses primeiros passos, a gente vai agora
para a parte principal dessa conversa de hoje, que é a questão dos elementos. Os elementos do texto, eles se dividem em três. Os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Eles são esses aqui que eu elenquei ao lado, vocês podem ver, e depois quando eu mandar o arquivo no grupo, aí vocês olham mais direitinho, mas se restar alguma dúvida, podem me perguntar que eu volto e a gente vê aqui quais são cada elemento desse. O pré-textual, qual é? Título, subtítulo, autor, instituição, resumo, palavra-chave. É aquilo que geralmente vem na primeira página do nosso documento, né, do nosso artigo. E os textuais, são esses três aqui, que é o corpo em si do texto, que é a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais ou conclusões, que geralmente a gente chama por conclusões, né? Os pós-textuais, o obrigatório, são as referências bibliográficas. É essencial não, é obrigatório mesmo, imprescindível que tenha as referências bibliográficas, porque é nela que você se baseou para escrever o seu texto. Você não escreveu aquilo totalmente vindo tudo da sua cabeça e você não pesquisou em canto nenhum, você tem que trazer de onde você tirou aquilo, a sua base de pesquisa, a sua base bibliográfica. Esses outros, eles são opcionais, geralmente vem, dependendo do tipo de pesquisa que você vai escolher, é que eles vão existir ou não no seu texto. Por isso que tem aqui opcional, porque depende do seu tipo de pesquisa, certo? Tudo certo, pessoal? Posso passar agora para os elementos em si? Tudo certo. Tudo certo. Certo. Pronto, então vamos lá. Os elementos pré-textuais. Título e subtítulo. O título é aquele que eu disse que pode ser provisório lá no início, quando a gente começar a fazer nossa pesquisa. Então, se houver título, somente o título, sem subtítulo, ele não vai precisar dos dois pontos. Mas se houver o título e o subtítulo, eles vão ser separados obrigatoriamente por 2 pontos, certo? A gente vai ver ele direitinho quando eu pegar o modelo e trazer para vocês. Eles devem ser escritos na língua do texto. Se você vai escrever o seu texto em português, o título e o subtítulo são em português. Se você vai escrever em inglês, segue a mesma regra. Título e subtítulo em inglês. Centralizado e em negrito, fonte Arial 12, certo? Isso aqui é norma da BNT. Autor e instituição também são elementos pré-textuais. O autor é você, que você vai colocar o seu nome, e a instituição é aquela que você é vinculada. Eu, por exemplo, sou aluna do UNIP, então a minha instituição que eu sou vinculada é a UNIP. Então eu tenho que constar ao lado do meu nome a instituição a qual eu sou vinculada. Como tem aqui bem direitinho, o canto esquerdo da página, o nome completo, tem que ter a nota de rodapé, que tem que conter a titulação e o e-mail. O que é essa titulação? A minha, no caso, é graduação, porque eu estou fazendo a graduação em Direito. Então, seria Cássia Helena Nascimento, graduando em Direito, Unip, e-mail, certo? E aqui tem a fonte e o tamanho, que é menor do que o restante do corpo do texto. O resumo. Resumo em palavras-chave são os 2 últimos elementos pré-textuais. O resumo ele tem que conter de 150 a 250 palavras, certo? Obrigatoriamente. O resumo ele deve trazer no seu corpo todos esses elementos aqui: contextualização, objetivo geral, metodologia. Alguns têm a referência principal ou a fundamentação teórica, que é a base que você está utilizando, por exemplo, autor fulano de tal, livro tal. E os resultados esperados, ou a hipótese, e o problema de pesquisa, certo? É imprescindível que tenha a contextualização, objetivo, metodologia e o problema de pesquisa, certo? Alguns, como eu botei aqui, ainda incluem a justificativa, certo? Mas é de caráter opcional. As palavras-chave, que são o último dos elementos pré-textuais, devem ser de 3 a 5 palavras, certo? Separadas por ponto, então, pós-ponto, letra maiúscula, e devem figurar logo abaixo do resumo, certo? Colocou o resumo direitinho, no modo justificado, e abaixo deles vai as palavras-chave. Agora a gente passa para os elementos textuais, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão, né? A gente começa aqui com a introdução. A introdução ela deve conter no máximo 2 laudas, mas que isso fica cansativo para quem vai ler, e deve conter, assim como no resumo, só que de modo mais detalhado,
a contextualização, os seus objetivos, a justificativa, o levantamento da problematização, que isso aqui é muito importante ter, a metodologia e a descrição do caminho percorrido. O que é essa descrição do caminho percorrido? Em primeiro momento, vamos tratar sobre isso, isso e isso. Em segundo momento, tratar sobre isso, isso e isso. Esse é o caminho que você vai descrever da sua pesquisa, certo? De como você vai tratar a estrutura. É uma questão estrutural, na verdade, do corpo do seu texto no desenvolvimento, certo? Bom, o desenvolvimento. O desenvolvimento é o texto em si, né? Que é onde a gente vai estudar, vai expor e vai discutir o assunto que a gente trouxe como problema lá na introdução, lá no resumo e também no título do texto, né? Então, ele vai se dividir em seções e subseções, certo? Eu vou trazer também no modelo, vocês vão ver como ele pode ser dividido. E passando aqui para o último, que é a conclusão. A conclusão é o resumo de tudo aquilo que você falou durante todo o seu texto. Não é o resumo como primeiro resumo, porque aqui é uma síntese do que foi apurado durante todo o texto, certo? Aqui você já pesquisou, você já escreveu, estudou, e você está sintetizando tudo aquilo que você já escreveu, mais alongado no corpo do texto. Aqui a gente apresenta as conclusões e os resultados alcançados. Lembra que lá no começo a gente apresenta as hipóteses, então aqui a gente vai dizer se alcançou os resultados esperados ou se veio um resultado eventualmente diferente daquele que você pensou que seria. Então, e também informar, ou aqui é uma questão opcional, a possibilidade de continuidade do trabalho, ou seja, de futuras pesquisas que você virá fazer dentro dessa temática, certo? Os elementos pós-textuais. Eu optei aqui por trazer as referências bibliográficas apenas, porque é o elemento obrigatório, né, dos pós-textuais. Ela sempre vem ao final do trabalho, tem que ter no mínimo de 15, não importa o máximo, mas o mínimo você tem que ter no mínimo 15 bases para escrever o seu artigo científico. Elas devem vir alinhadas à esquerda e ordem alfabética, certo? Não pode ser qualquer ordem alfabética é questão da ABNT. Pronto, agora eu vou mostrar aqui a vocês, cadê? Acho que vocês estão vendo também, né? O modelo, esse aqui é o modelo do artigo científico do UNIP, é o modelo que a gente utiliza para escrever o TCC. Vou dar uma aumentadinha aqui. Acho que ficou grande demais. Não, tá bom. Pronto, vamos ver aqui. Ó, elemento pré-textual, porque isso aqui é a capa do TCC, certo? Elemento pré-textual, o título, todo em maiúsculo. Aqui a gente coloca em língua inglesa, né? Porque aqui é no caso do TCC. O nome, elemento pré-textual também. Tem aqui, essa aqui não me interessa mostrar. É catalográfica. Deixa eu passar para a página do resumo. Pronto, aqui o resumo. Elemento textual. Certo? O resumo. Ó, palavra-chave aqui, obrigatória, de 3 a 5. Palavras ou expressões separadas por ponto. Obrigatório. Resumo com no mínimo 150 palavras até 250 palavras. Como eu disse, tem que trazer a contextualização, o objetivo, a metodologia, referências, resultados e problema de pesquisa. Tá vendo aqui? Pronto. E o nome do autor? Elemento aqui está como, como textual, mas é pré-textual, na verdade, né? O nome do aluno, nome do discente, que vem como nota de rodapé aqui embaixo para colocar o nome, o curso, a faculdade que é vinculada, o e-mail, certo? E aqui a gente já vem com a introdução, que é o elemento textual. Assim como no resumo, como eu disse, ele deve conter tudo aquilo, a contextualização, objetivo, metodologia, tudo, só que de uma forma mais detalhada de como você vai tratar o seu texto. Tem que ter entre 1 ou 2 laudas para não ficar extenso e cansativo, certo? Ó, aqui tem até a ordem, para deixar seu texto bonito estruturalmente falando, né? Esteticamente falando. Contextualização, objetivos, justificativa, problema, metodologia
e o caminho que vai ser percorrido. Tá vendo? Nesse último parágrafo aqui, é até referente também ao caminho que vai ser percorrido, porque aponta a estrutura. Aqui você vai dizer os títulos, né, da sessão. Tal sessão a gente vai tratar sobre tal assunto, tal sessão ou subseção sobre outro assunto. E aqui vem o segundo elemento textual, que é o desenvolvimento, certo? Aqui você já pode colocar o título da sessão que você escolher, tá bom? Já é elemento textual. Aqui já pode começar a usar citação e tudo mais. Se for dividir em subseções, se houver, tanto que tem aqui. Se houver subseção, coloca aqui também, tá vendo? Título da subseção. Dividir em quantos 2.1, 2.2.1, tá vendo? Enquanto for necessário, enquanto houver subseção, vai dividindo, certo? Se houver também. Outra seção aqui. Outra seção, que é a quarta. E aqui a gente chega aqui tem recomendações, mas é terrível recomendações. É conclusões, né? Elemento textual, que são as considerações finais, o último dos elementos textuais. Aqui a gente faz aquela síntese de tudo que foi tratado no corpo do texto e apontando se futuramente vai continuar nessa pesquisa, se não vai, eventualmente, né, colocar ou não. E as referências, pós-textual, obrigatório, mínimo de 15 referências. Está vendo aqui? Mínimo de 15 referências. Você tem que colocar no seu artigo. Todas em ordem alfabética, pode ver que aqui começou com A. E a gente vai passar aqui, ó, B. Todas em ordem alfabética. Colocadas aqui, eu tô no glossário já. Colocadas aqui à esquerda, né? Pronto. A questão das referências, de como formular elas, né? Como fazer a formulação delas direitinho, é bom olhar na ABNT, porque ela mostra como fazer essas referências bem direitinho. Aqui, aqueles elementos que eu não optei por não falar no slide, que é o glossário, apêndice, anexo, tá vendo? Aqui eles são opcionais, porque eles vão depender do tipo de pesquisa que você vai utilizar. Certo? Pronto. Deixa eu só fechar aqui. Pronto, eu acredito que seja só isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Alguém ficou com dúvida aqui, na referência bibliográfica são dos autores que são citados no artigo. Não, aqui, ó, o Adriel perguntou. Na referência bibliográfica, entra só os autores que foram citados no artigo ou os que foram pesquisados também? Os que foram pesquisados também, porque eles também serviram de base para você escrever. Desde que ele tenha fundamento não, desde que ele tenha ligação com o tema que você pesquisou, certo? Você pode citar ele nas suas referências, sim. Deixa eu ver, a Valência colocou. Sempre tive dificuldade em fazer essa organização na estrutura. Olha, Valesca, essa questão estrutural estética, ela é bem tranquila de fazer. Se você tiver dificuldade, assim, que seja uma coisa mais particular sua, você pode falar comigo que eu te ajudo, tá bom? Eu também vou mandar o modelo no grupo, se a professora permitir, porque como é da instituição, eu não sei se permite. Posso, professora, enviar o modelo do artigo? Do UNP? Sim. Não. A gente vai fazer o seguinte, a gente não vai pedir o resumo, Uhum. a gente pode pegar o modelo da revista científica, que é parecido com esse, Pronto. e botar lá, porque o da revista científica já é liberado, já é público a todo mundo. Pronto. Isso aí é de aluno P10, de UNP, eu acho que é. Por isso que eu perguntei, eu não acredito se eles, né, autorizariam. Pronto, perfeita. Então, quando a professora me mandar, aí eu mando também, tá? Ou a professora manda diretamente no grupo, tá, Valesca? Para você tirar mais essa questão da dúvida das sessões. As sessões, assim, eu também tinha bastante dúvida, mas a professora me auxiliou com isso, principalmente no TCC agora. Eu acho que antes de você separar eles como sessões, devia fazer uma dica, na verdade, em particular, como eu fiz. Eu separei os pontos que eu queria tratar no meu texto, depois de pesquisar e ter uma base, né? Antes de escrever, obviamente. Eu pesquisei, li e tudo mais e separei os pontos que eu queria tratar no texto. E desses pontos, a gente conseguiu tirar as sessões, entende? Então, acho que esse seria um bom caminho para você que tem dificuldade nisso. Separar os pontos que você quer tratar e depois a gente estrutura. Coloca, vê onde fica bom tal tema, onde fica bom. Vê se vai ficar legal ali, vê se vai se comunicar com
uma subseção, ver se vai se comunicar com a seção 1 ou com a 2, ou ver com qual elas conversam melhor, entende? Então, esse é a minha dica para você, separar os pontos que você quer tratar, e depois que você separar esses pontos, você tenta organizar eles, coloca eles numa ordem legal, certo? Se ele tiver dúvida, você pode me procurar. Eu vou colocar meu número aqui do lado, mas eu estou lá no grupo também. Aí vocês podem conversar comigo, certo? Que assim que eu tiver um tempinho, eu ajudo vocês sim. Professora, posso ajudar com mais alguma coisa? Pronto. Por mim, eu estou satisfeita com a sua explanação. O pessoal já tirou dúvidas. Qualquer coisa, vocês sabem que podem ir interagindo até às 6h30 comigo, com Cássia, sobre esse assunto. Bem, muito obrigada. Foi muito esclarecedora a sua fala, disse Valesca, concordo com ela. Muito obrigada, pessoal. E aí, gente, agora a parte que me toca, né? Falar um pouco com vocês sobre essa questão de metodologia. Existem algumas coisas que precisam ficar bem claras, né? E uma delas é quem tem que fazer o trabalho é você. A metodologia existe? Sim, a metodologia existe. Ela está à nossa disposição quando nós procuramos, está à nossa disposição. O fato é que quem tem que fazer o trabalho sou eu ou é você. E isso, às vezes, não fica muito claro quando nós somos pesquisadores um pouco recentes. E estou falando disso não para A ou B que está hoje no minicurso, mas estou falando isso porque eu passei por isso na minha trajetória acadêmica. Chegou um momento em que eu tive muitas dúvidas do que pesquisar, como pesquisar, o que tentar, né, fazer, já que eu gostava tanto da pesquisa. E, na época, era uma graduação e eu não sabia para onde ia. E não tive quem me falasse. Então, eu bati muita cabeça. E hoje eu sei por que eu bati muita cabeça. Porque eu estava esperando que alguém viesse me dizer o que pesquisar. Eu estava achando que eu precisava de alguma pessoa que, de maneira até ingênua, eu pensava isso, viesse fazer o trabalho comigo. Então, ao passar por esse, eu chamo, né, lastro, porque isso formou a pesquisadora que hoje eu sou, não foi fácil. Não foi simples para entender que, na realidade, quem tem que fazer o trabalho sou eu. Sou eu que devo, sim, dizer, eu quero pesquisar isso e eu vou procurar alguém que me oriente para fazer o que eu quero fazer. Então, a título de recomendação para que você se cuide, para que você tenha em você um conforto, nessa segunda aula eu quero deixar claro que o trabalho é seu. Se você não se decide pelo que você quer fazer e fica na dúvida, você vai sofrer. E vai sofrer bem olhando para mim mesma e para o meu passado como retrovisor, desnecessariamente que você sofreu, Elcio Macedo, mas eu sofri muito. Por quê? Porque muitas vezes nós somos verdinhos e nós não temos uma postura determinada e firme de dizer, na minha área eu gostei do conteúdo tal e eu vou estudar tal conteúdo. Então, que venha um professor que desenvolva esse conteúdo para me ajudar, me orientar, me dar dicas, mas esse professor não vai fazer o trabalho por mim, por muitas razões. A mais importante é que sou eu que tenho que desenvolver o trabalho para eu crescer intelectualmente. A segunda, tão importante igualmente como o professor não vai poder fazer o meu trabalho e de não sei quantos orientandos que ele tem. É lógico que não, ele vai apenas orientar. E a terceira razão, extremamente séria, né? Eu preciso ter uma postura ética
para desenvolver meu trabalho e cuidar disso. Então, só concluindo aqui para abrir para a Etienne a fala, eu quero que vocês saiam da aula de hoje refletindo sobre o que é que eu quero pesquisar, o que é que eu quero fazer. Será que eu vou fazer um TCC, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado? Será se eu estou preparada para tal? São perguntas que você precisa se fazer. Etienne está com a palavra. Boa noite, professora. Sobre o tema, tem que ser da área, né? Assim, tem que ter a ver com o assunto de sociologia, ou pode ser qualquer um, assim, que eu ache interessante? Aqui para o minicurso, você vai pesquisar o que você achar interessante. Aqui você não está amarrada à sociologia, filosofia, linguagem, né? Você não está. Porque o minicurso ele é aberto para a comunidade acadêmica do UNIP, que é a instituição que respalda esse minicurso, e para o Brasil e o mundo. Semestre passado nós tivemos alunos, gente, de vários lugares do Brasil. Teve até 2 alunas que depois foram fazer, a partir do nosso minicurso, o mestrado em linguística. Então, o nosso minicurso, ele é bem amplo, tá? Ele é muito amplo. Muito bem. Então, fique tranquila e livre para quando você for apresentar o seu resumo do que você quer pesquisar, você saber que quem tem que escolher é você. Valesca acha muito potente a fala, inclusive há muitos casos de adoecimento na graduação e na pós, não só por esses motivos, mas também por outros. E é sobre isso, Valesca, que eu quero partilhar aqui nesses últimos momentos a nossa campanha, né? O que nos faz feliz? O que nos faz feliz? Cuidar. Setembro Amarelo, campanha de alerta para prevenção de suicídio e saúde mental como um todo, tá? Essa campanha, você está sendo convidado a refletir agora com as palavras de Valesca, né? A partir do adoecimento na academia. Valesca, você me dá uma licença poética para pegar um pouco e fazer outro banner com essa sua fala? Eu coloco os créditos, viu? Vou colocar lá Valesca Bettini, se você, logicamente, permitir. Então, gente, quando nós estamos nessa campanha do Setembro Amarelo, porque nós acreditamos que sim, há um forte sentimento acadêmico de que nós não somos capazes, de que nós precisamos de alguém para dizer que a gente pode pesquisar isso. Ou pior, né? Ou pior, eu preciso pesquisar isso porque professora Elcia pesquisa também, então eu vou pesquisar o que ela pesquisa. Que isso é pior. Você não tem que pesquisar o que o professor pesquisa, tá? Não tem, você tem que escolher o que você ama, porque a gente pesquisando o que nós amamos, nós fazemos, gente, da nossa vida, uma vida de pesquisa confortável. Uma vida de pesquisa, vamos dizer assim, agradável. Não deixa de ser doída, não, tá? Não deixa de ser doída. Pesquisar não é fácil. E eu vou dizer uma frase aqui que vocês vão me odiar. Nem é para todo mundo, tá? Ser pesquisador é algo que demora muito a gente assimilar. Tá dando erro, Saulo? Professora, boa noite. De presença? Boa noite, pode falar. Boa noite. Pode falar, Alberdan. Professora. Ou é Saulo? Espera aí, um de cada vez. Quem está falando primeiro? Perdão. Acerca do Saulo. link que a senhora enviou, Sim. acerca do link que a senhora enviou, tem uma dúvida, porque lá está constando Sim. referente à primeira aula. Não seria referente à segunda? Referente à segunda.
Quem não assinou a primeira aula, aproveita aí esse link, que eu vou saber se é ele mesmo aqui com a secretária. Professora Elcia, Oi, querido, pode Renato falar. está falando? Eu estava com a mão levantada. Professor aqui, Renato, mas, seja muito bem-vindo, professor Renato. muito obrigado. Eu estou aqui Pode falar. aproveitando a aula de vocês, esse mini curso, que é o seguinte, eu fiz um mestrado há alguns anos atrás, mas eu estou querendo fazer artigo científico, né? Esse mini curso ele é válido para isso também, não é, professora? Perfeito. Nós estamos trabalhando para até o final de 2021 termos uma coletânea de artigos científicos. E aí o professor vai entrar como meu colega e coautor aí para a gente construir isso juntos. Temos outros professores, temos a professora Rose, que também faz parte, professora Valesca, temos outros colegas, professor, para a gente construir juntos. Pode continuar a falar. Ah, tá. Mas eu só queria saber, assim, eu já tenho o tema definido, essas coisas todas, né? Eu fiz pela Universidade Federal Fluminense, né, o meu mestrado, e normalmente os artigos a gente faz com o nosso orientador do mestrado, né? Aqui como é que vai ser? Vai incluir alguém de vocês? Como é que faria isso? Aqui nós temos uma banca nós somos 4 professores, além de mim. E aí a gente vai fazer esse trabalho em orientação. E aí você vai ter essa parceria de diálogos. Uhum. Tá ótimo. Ok. Mas isso aí ao longo do curso a gente vai tendo as orientações, né, para isso. É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá bom, então. Ok, muito obrigado. Como é que está o clima por aí? Como é que está o clima por aí, professor? Olha, aqui no Rio tá começando a mudar o tempo, viu? Eu vim aqui para trazer minhas netas para aula de taekwondo. Aí tô do lado de fora aqui assistindo o nosso mini curso aí, né? Tá ventando agora aqui. Vocês devem estar ouvindo um barulho de rua, de carros aqui, porque eu tô do lado de fora aqui da academia, né? Mas é isso, estou achando muito bom, viu, professora? Vamos em frente, vamos em frente. Se eu puder deixar uma declaração aí, o que a professora falou na primeira parte, né, é muito importante, né? Essa questão de escolher o tema, a dúvida. Quando eu fiz a minha dissertação, eu fiquei mais de um ano, né, para decidir o tema, e o que eu ia fazer, como eu ia fazer, e o mais difícil foi começar, né? Depois que eu decidi o tema e começar, meu Deus, isso foi um parto. Mas depois que começou, aí foi indo. Então, só isso. Um abraço, professora. Obrigado. Um abraço, professor. Eu tive a oportunidade de passar 4 anos no Rio de Janeiro fazendo meu doutorado na PUC do Rio, e esse tempo no Rio é um clima diferente mesmo. E sobre esse fato de encontrar o tema, o professor Renato falou de maneira muito correta, é um parto. Carla, é o seguinte, eu estou pegando outro link para nossa assinatura. Esperem um pouquinho, que já está chegando aqui. Só um minutinho, tá? Já está chegando aqui do Unip, outro link. Só um minutinho, que eu estou resolvendo essa coisa do link. Ela está me questionando aqui e eu preciso de um minutinho para responder ela.
Pronto, deixa eu ver se ela me responde. Então, enquanto isso, né, tempo é ouro. Ana Ju, sua inscrição saiu na data certa, sim, Ana. Você já está na nossa lista, viu? Quem já conseguiu assinar, precisa fazer novamente, porque o link é da aula passada. O link não é desta aula que você fez a assinatura. Muito obrigada, Berdan. Você fez uma consideração muito válida, muito válida. Então, para concluir esse segundo momento de hoje, que nós tivemos os cuidados de falar de metodologia com a Cássia, e você tente trazer, né, para esse processo de construção, algo que lhe deixe... Raquel, daqui a pouquinho vai chegar o link certo, Raquel. Certo? Ô, professora, eu não recebi o certificado da aula passada, não. Poxa, você não recebe só no fim do curso, menina? Você assina toda a aula, o certificado é no final do curso, não? Ah, tá. É porque a senhora tinha colocado para assinar e receber o seu certificado. Aí eu imaginei que cada aula você receberia. Entendi. Ah, tá. Então, não. Resposta, não, tá? Não é cada aula. O seu link veio com a data certa, Alicia? Meu Deus, esse link está me dando um problema. Professora, o meu link veio certinho. Precisa fazer novamente? Por que o Verdão veio com a coisa errada? Eu acho que é melhor fazer novamente. Eu estou pedindo outro link, certo? Tá certo, então. Obrigada. Porque, como saiu alguma coisa errada... Professora, Oi. a data está certa, 29/9. Só que a referência lá no título do link, tá? Minicurso Pesquisação, aí tem lá a referência, aula 01. Isso, então ela tem que consertar, porque senão quando ela for levantar, aí ela vai dizer que não teve aula 02. Então, é melhor ela consertar logo hoje, entendeu? Certo? Pronto, ela está escrevendo aqui. Olha só, diante de todas essas questões da pandemia, né? Eu sei que vocês estão cansados de escutar em pandemia, eu também, mas é a realidade que nos toca. Cuidar de mim é perceber o que eu vou escolher fazer. Então, sempre escolha, o link está já saindo, professor Renato, está já saindo. Só um minutinho. Então, o que eu preciso escolher é por mim. Eu preciso escolher por mim. Eu não tenho como fazer algo, né, que o outro esteja agradando-se porque eu fiz. Você não precisa estar ferindo as outras pessoas, mas você precisa dizer às outras pessoas ao seu redor que você tem, né, uma alma viva, um gosto, um agrado, que você sabe, né, que você está lutando pela sua vida, e ao lutar pela sua vida, né, você pode, às vezes, de certa forma, vamos dizer assim, fazer com que o outro estranhe esse seu posicionamento. Então, na pesquisa científica, a gente sempre tem essa coisa de buscar, né? De buscar, de pesquisar, de escolher, tá? A gente sempre tem essa coisa de optar. E quando a gente não sabe disso, a gente sofre, certo? A gente sofre. Só um minutinho, gente. Kênia, o link que veio
ele tem relacionado à aula 1. E hoje é a aula 2. Então, você precisa me mandar um link com a aula corrigida, tá entendendo? Ela botou que não tá entendendo nada. Gente, eu boto o link lá no WhatsApp, porque tá meio enrolado aqui, certo? A coisa. Felizmente, ela não está conseguindo entender que é o link que ela mandou, tá com a data certa, mas os dizeres errados, tá entendendo? Eu vou fazer o seguinte, gente, de maneira mais prática e objetiva. Eu vou colocar aqui de novo o link que ela me mandou, mesmo estando dizendo que é aula 1, e vocês tentam assinar esse link. E eu recebendo o link novo, corrigido, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Mesmo ela dizendo que não é possível, mas como houve esse impasse, ela abre uma exceção. Então é isso, a gente já passou do nosso tempo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né, pedir 1000 perdões por conta do link que não, né, não foi bem, não deu certo, mas vai dar. E dizer para vocês que na próxima terça-feira, que terça, gente? Quarta-feira, nós vamos ter aqui a Bárbara e a Vitória falando dos clássicos da sociologia. Então, Bárbara e Vitória, Licença, mandem uma professora. mensagem para mim no O privado. link agora veio correto. Está correto o link? Aula 02. Aula Perfeito, 02, então. agora sim. Pronto. Agora sim. Então, gente, assinem o link que ele está correto. Que bom. Só uma dúvida, professora Elcia. Renato, pode falar. Caiu aqui a minha internet e eu voltei agora, eu não achei o link. O link está no bate-papo ou está no WhatsApp do grupo? O link está no bate-papo. O link está no bate-papo. Mas eu vou colocar no WhatsApp do grupo de novo. Vou colocar lá no WhatsApp do grupo, tá? Ah, tá. Muito obrigado, viu, professora? De nada, gente. Pronto, o link tá no bate-papo e lá no WhatsApp do grupo, tá certo? Então, aí, é isso. Então, vou desligar. Muito obrigada por tudo. Professora, para mim tá aparecendo aula 1 ainda. Continua como aula 1. Certo. Eu vou telefonar agora lá para a Obrigada. secretaria. Eu já escrevi. Tá, joia. Então, tchau, tchau. Tudo de bom.